Uma boa tarde. Em si não desejo falar muito sobre teologia, sobre coisas tão difíceis que talvez possam ser difíceis de ser assimilados nesse dia de festa. Mas eu vou falar de um testemunho de uma pessoa. Em nossos dias temos muitas coisas claras na nossa vida, na nossa mente. Desde pequenos fazemos projetos sobre a nossa vida, pensamos logo no que queremos ser no futuro. É assim que nós somos. O que queremos ter na nossa vida, o que queremos adquirir, quais os lugares que desejamos conhecer. E assim vai, na nossa vida temos sempre tudo planejado. E acredito que podemos até ter pensado em conhecer muitos lugares, mas pelo menos neste momento da nossa vida, no qual planejamos a nossa carreira, pensamos em nosso futuro, não deve ter nos passado pela cabeça de irmos para Nazaré. E se passou alguma vez esse desejo de ir para aquela cidade de Nazaré, foi apenas para visitá-la, para ir conhecer o lugar onde cresceu o menino Jesus, onde Jesus nasceu. Isso é, se pensarmos em escolher um lugar para morar, dificilmente escolheremos Nazaré. Poderíamos escolher o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Nova York, Roma, Lisboa, ou até mesmo Indaiatuba, Ilhéus, ou uma das cidades do interior, Sorocaba, mas dificilmente escolheríamos de viver a nossa vida em Nazaré. Até porque lá é habitada pelos árabes. Sentir-nos-íamos melhor vivermos com os cristãos, mesmo com os protestantes. Seria mais fácil, é melhor a convivência, viver com um protestante do que com um árabe, do que com alguém de uma outra religião. E por isso também nós não escolheríamos de viver uma vida em Nazaré. Quando fui, um tempo atrás, conhecer Jerusalém, passando por Nazaré, os poucos cristãos que estavam lá pediram oração, porque sofriam perseguição. Não perseguição de morte, mas tinham dificuldades na escola, tinham dificuldades de encontrar trabalho. A vida ali era muito difícil, porque eles eram cristãos. Nazaré é vista como um lugar de peregrinação e não um lugar para se morar. A evangelização ali é muito difícil. Contudo, quando falamos em Nazaré, nos recordamos de algumas coisas, alguns fatos que fazem referência à nossa fé e que podem nos fazer refletir sobre a vontade de Deus, o agir de Deus na história da humanidade e na nossa vida. Falando em Nazaré, lembramo-nos da Sagrada Família, da família de Nazaré, que era composta por Jesus, José e Maria. Com isso podemos refletir sobre a nossa família, como a nossa família é em comparação àquela família de Nazaré, a Sagrada Família de Nazaré. Tirando como exemplo essa família que viveu a santidade, deveríamos imitá-la e buscar a santidade também em nossa família. Mas podemos também se lembrar de Maria de Nazaré, a Santa Mãe de Jesus, a qual hoje nós honramos como Rainha da Paz.
e nela encontrarmos exemplo de vida, de santidade, não somente para as mães, mas para todo o povo cristão. A vida de Maria é um exemplo para todos, como mãe e como cristã, como também dona da fé. Dentre eles, podemos destacar o exemplo de humildade de Maria, a sua obediência, o seu despojamento, do seu serviço, do seu silêncio, e tantas coisas poderíamos falar sobre Maria. Contudo, o centro é sempre Jesus de Nazaré. Nele, nossa vida deve sempre se espelhar em Jesus de Nazaré. O problema é que pouco se sabe sobre a infância de Jesus. Ele, Jesus, que era Deus, viveu uma vida oculta, viveu uma vida despercebida por todos. Ele era Deus. Jesus de Nazaré era Deus, mas não se fez notar como Deus. Não chamou a atenção de ninguém, tanto que depois alguns mostrarão admiração pelo fato de Jesus ter convivido com eles, de saber sua origem, de agora vê-lo fazer milagres. A santidade, meus irmãos, depende de nós mesmos, de querermos, de buscarmos, independentemente de seu marido, se ele é alcoólatra, se ele não participa das missas, se seu filho está com problemas, ou se sua mãe não é uma testemunha de Jesus Cristo. Na família de Nazaré, todos eram santos, mas tanto José como Maria eram santos antes mesmo de formarem uma família. Eles já tinham uma vida de santidade antes de se formarem família. E se nós formos santos, podemos ajudar a nossa família, a nossa sociedade a ser santa, a conhecer o amor de Deus, a conhecer a Jesus Cristo. Por isso, neste dia, não vou me aprofundar sobre a família de Nazaré, e nem vou falar dos personagens dessa santa família, mas quero deixar outra pessoa falar. Pretendo mostrar como outra pessoa viveu a santidade imitando Jesus de Nazaré. Nos milagres, nas curas, não nos milagres, não nas curas, mas no testemunho, vivendo Jesus, a vida que Jesus teve em Nazaré. Desejo falar um pouco da vida de um santo que na realidade ainda não é nem santo, ele é beato. O bem-aventurado Charles de Foucauld, que viveu de 1858 a 1916. Olhando a história de Charles de Foucauld, podemos descrever em nossa vida, podemos fazer crescer em nossa vida a confiança em Deus, em Jesus, pois Jesus mesmo morreu para nos salvar, para salvar a todos que foram a Ele confiado. Ele mesmo disse que quando fosse levado da terra, atrairia a Ele a todos. Jesus atrairia a todos e quer salvar a todos. Charles de Foucauld foi um desses que foi atraído por Jesus. Foi o Cristo quem se encarregou de em trazê-lo de volta à casa do Pai, porque ele vivia em profundo pecado, em pecado mortal. Foi o Cristo quem se encarregou de trazê-lo de volta à casa do Pai. Acompanhando a história dele, podemos também nós nos recordar da nossa história, de como fomos atraídos à casa do Pai.
que podemos ter alguns aspectos semelhantes à vida de Charles de Foucault. E podemos também confiar nesse dia as nossas preocupações com os vossos filhos. Vocês podem hoje confiar a Jesus Cristo as vossas preocupações com os vossos filhos, com o vosso esposo, com a vossa esposa. Confiar a Jesus. Deveríamos aprender a confiar completamente nele. Charles de Foucault foi um homem que teve seu coração totalmente transformado pelo amor de Jesus. Carlos Carreto, que foi um seguidor de Charles de Foucault, escreve que ele era um nobre, um visconde, e que teve que aprender a ser o último dos homens, que era um homem de ação, que viajava muito, continuamente, e que teve que aprender a ficar parado em um lugar só. A viver o silêncio, a humildade. Era violento e se tornou um homem extremamente manso. Era doente de sonhos e ambicioso por grandeza, e fez dele o projeto de humildade e busca pelo último lugar. Era um homem que não conseguia suportar a sujeira em si mesmo, e muito menos nos outros, e foi viver em uma tribo que não tinha nem mesmo água para viver. Charles de Foucault, Deus ele fez assim. Ele, que era rico, viajava, esbanjava dinheiro, tinha tudo na vida, vivia sempre bem limpo, com banho bem tomado, bem perfumado, era orgulhoso. Jesus fez ele o contrário, fez ele viver em Nazaré, onde não tinha nem água para ele se banhar, onde não tinha nada, e fez com que ele se convertesse. Mas isso foi uma escolha dele, de Charles de Foucault. Primeiro veio a conversão, que o levou a essa decisão de vida. Não foi Jesus que forçou ele a viver dessa forma. Esse Charles de Foucault viveu assim, viveu uma vida desregrada, de bebedeiras, de mulheres, de tantas outras coisas. Para os vossos filhos, para os nossos irmãos, sempre tem esperança, porque o Senhor Jesus pode trabalhar na vida deles. Colocou sobre o seu peito o nome de Jesus. Desenhou sobre a sua veste uma pequena cruz vermelha e um coração para imitar a Jesus, o seu grande amor. Colocou em seu peito os sinais que indicavam a Jesus, seu grande amor, e se impôs o silêncio no meio de pessoas que não queriam ouvir falar sobre Jesus. E Charles de Foucault se cala, fazendo falar a sua vida. Charles de Foucault se cala, fazendo falar a sua vida. Muitas vezes não sabemos o que falar, mas não somos nós que devemos falar, é a nossa vida, é a nossa opção que deve falar, é o nosso ser cristão que deve falar. E ele entendeu isso. Fazendo calar a sua vida, fazendo de modo que a sua vida fosse toda uma irradiação de Cristo. E Carlos Carreto conclui: se Deus pode mudar profundamente o coração de uma pessoa, como Charles de Foucault, quem sabe que Ele possa também fazer algo nos nossos corações, no coração dos nossos familiares, e Jesus pode. Entremos então na história de Charles de Foucault. Nela existiu um cúmulo de aparentes contradições que dissolveram diante do olhar de Cristo. Charles de Foucault rezava
e rezava intensamente. Passou anos inteiros no silêncio da oração, com a certeza de que quando se reza, se abre uma brecha a Deus. Quando se reza, se abre um espaço de presença de Deus dentro da história, e quando Deus entra na história, Ele pode mudá-la, pode transformá-la. Santa Teresa de Lisieux, que era sua contemporânea, também pensava assim. Charles de Foucault, como São Francisco de Assis, era um convertido, que escolheu a caridade. Quem também não queria fundar um convento, não queria ser um grande pregador, mas queria ser testemunha. E encontrou resposta para o seu tempo, que é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pregar o Evangelho, não ensinar aos outros o Evangelho, mas viver, testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Charles de Foucault morreu no dia 1º de dezembro de 1916. Ele tinha apenas 58 anos. Vivia no deserto do Saara, entre a Líbia e a Nigéria. Vivia em um lugar afastado, isolado, vizinho a uma vila, a uma tribo de tuaregs. Era um tempo difícil, havia muita agitação, se sentia um ar de revolta, e Charles de Foucault, para aquela tribo, não simplesmente foi um homem de Deus, mas era também um francês, que poderia ser usado como refém para eventual negociação. E assim ocorre no 1º de dezembro de 1916, o dia do sacrifício total, o dia para o qual ocorre o dia do martírio que ele passou. Não quero que deixem de escutar esta palavra, essa palestra, mas quero que também estejam atentos ao que Deus está gritando em vocês hoje. Grito este que, como disse anteriormente, chega aos nossos ouvidos. O Senhor, Ele fala todo dia a nós, está falando hoje, e devemos estar atentos, abertos ao seu ouvido. Charles de Foucault, ele viveu no deserto do Tuaregs, e ele procurou fervorosa fé, viver com fervorosa fé e ardente amor por Jesus Cristo Eucarístico. Procurou viver o respeito entre os tuaregues. Quer dizer, ele procurou viver a vida de Jesus Cristo, que viveu uma vida simples, humilde, uma vida de escondimento, não procurando se fazer melhor que os outros, ou deixando com que o orgulho falasse, mas deixando sempre o Senhor Jesus agir na vida dele, deixando sempre o testemunho dele falar. Ele corria o risco, porque poderia ser preso, ser feito refém, porque era um francês, era um homem de Deus que acreditava em Jesus Cristo, por isso era um inimigo, e era também um francês, era inimigo da nação. Mas ele procurou viver na sua vida esta palavra de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer, citando o exemplo de Charles de Foucault, é que devemos procurar viver na nossa vida esse testemunho. Não o testemunho de tantas pessoas que procuraram ser alguém na vida, mas o testemunho de Jesus. Antes de sermos grandes pregadores, antes de sermos pessoas que falam ou que
querem converter numerosas nações, devemos primeiro passar pela escola de Jesus. E qual foi a escola de Jesus? Aquela de Nazaré, onde ele, sendo Deus, viveu a sua vida na humildade, na simplicidade, fazendo as coisas corriqueiras de cada dia, não se deixando perceber pelos outros, se deixando ser melhor que os outros, ou se fazendo notar pelos outros, mas procurando na sua vida viver segundo a vontade de Deus, numa simplicidade. E Charles de Foucault foi lá, no meio dos árabes, no meio dos tuaregues, viver uma pobreza imensa. Para quê? Para ali colocar em prática este Evangelho. Colocar em prática o Evangelho de Jesus. Viver essa vida escondida de Cristo. E ele procurava ajudar as pessoas que o encontravam. Procurava demonstrar o amor para com essas pessoas. Procurava ser outro Cristo para essas pessoas. Charles de Foucault gastava milhões e milhões em uma noite só com casas noturnas, com prostitutas. E eis a grandeza que o Senhor Jesus é capaz de fazer na vida de um homem. Charles de Foucault depois viveu uma vida tão dura e tão radical que ninguém mais conseguia viver com ele. Ele morreu sozinho, porque ninguém conseguia viver com ele. De tão dura era a sua vida. E não fazia isso porque se sentia um grande pecador, porque ele cometeu na sua vida inúmeros pecados passados. Fazia isso por amor a Cristo. Fazia porque o Senhor Jesus o chamava a viver isso. E também depois da sua morte, Charles de Foucault também ficou décadas esquecido. Ele, quando morreu, foi baleado, foi assaltado, e os ladrões o encontraram rezando. O mataram ajoelhado. E lá ele ficou. E dias depois, quando foram lá, encontraram ele morto, ajoelhado. Ele teve que ser enterrado ajoelhado, com os pés dobrados, de joelhos, porque estava ressequido. O sinal de um homem que viveu a sua vida por amor a Jesus, que procurou viver a sua vida sem muito alarde, mas no dia a dia, dando do seu próprio alimento para o próximo, servindo os irmãos. Eis que o Senhor, Ele não pede de nós muitas coisas. Ele pede de nós para sermos testemunhas. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, mas com a vida, com a nossa vida. Nós podemos falar muito bem sobre Jesus, mas podemos viver muito mal a nossa vida. E para o Senhor o que importa é próprio o como vivemos. Porque se nós vivemos bem, também nossa família pode ser santa. Muitas vezes estamos demasiadamente preocupados com os nossos filhos, e não digo que a preocupação não é justa, mas esquecemos de nos converter. Esquecemos que nós somos chamados a viver essas mensagens de Nossa Senhora, que somos chamados nós a colocar em prática. E pensamos que sempre o outro é que deveria escutar aquela palestra, que deveria escutar aquela mensagem. E com isso nós não vivemos esta mensagem. Nossa Senhora, ela veio próprio para nos doar o Evangelho, nos dizer como viver de uma forma simples
este Evangelho, de colocar em prática este Evangelho. E ela diz que muitos dizem e falam muito sobre as mensagens, só que poucos a vivem. É o que nós somos chamados a fazer, a viver as mensagens, e não a simplesmente falar, porque a nossa vida, ela é um testemunho. A nossa vida, ela não vai se tornar um testemunho, ela já é um testemunho. Agora, ou nós gritamos para o mundo com a nossa vida que Jesus Cristo vive, é o Senhor, ou nós estaremos dizendo a eles que Jesus não é nada. A nossa vida vale a pena. Jesus, Ele acredita em nós. Ele espera que nós venhamos a confiar cada vez mais nele e a segui-lo. Existem na igreja várias formas de seguir a Jesus. E uma delas é esta de Charles de Foucault. Seguir Jesus na simplicidade, no dia a dia, vivendo na sua família, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido, da sua esposa, estudando, trabalhando. Não é que precisamos ser pessoas importantes, não é que temos que ter uma graça especial do alto, porque a graça especial do alto nós já temos. Temos duas graças já na nossa vida. A primeira, da nossa conversão, porque somos cristãos. E a segunda é a graça de Nossa Senhora, que vem na nossa terra, no nosso mundo, para ensinarmos a viver santamente o Evangelho. Não podemos deixar de lado esta graça. Não podemos deixar passar. Não podemos encontrar desculpas no nosso pecado, dizer, a carne é fraca. Não podemos. Diante de exemplos como Charles de Foucault, como São Francisco de Assis, que também viveu de um pecado, como Santo Agostinho, que também foi um pecador, somos todos pecadores. Agora, basta nós tomarmos a nossa decisão. Somos chamados a nos converter e cabe a nós dizer o nosso sim. Cabe a nós doarmos a nossa vida ao Senhor. Não é que vamos agora morrer martirizados, porque o martírio é todo dia. Cada vez que nós vemos os nossos irmãos sendo conduzidos ao mal, isso dói no coração. Cada vez que nós passamos na rua, vemos os jovens usando drogas, isso deve doer o coração do cristão. Isso já faz com que o cristão se torne um mártir. Agora, se eu não me importo nada com o outro, se eu não me elevo uma Ave Maria, não peço a Deus para que tenha piedade, não confio na ação de Deus, então eu não sou cristão ainda. Somos convidados a confiar completamente no Senhor, a vivermos este Evangelho, este Santo Evangelho. Assim como fez Charles de Foucault, nós somos chamados a testemunhar a nossa vida. Não somos chamados a ser grandes, somos chamados a ser aquelas pessoas silenciosas que trabalham para o Evangelho, que vivem buscando a Deus cada dia. E assim, se nós começarmos a fazermos isso, a nossa vida mudará. Se deixarmos com que o Cristo haja na nossa vida, nós veremos o quanto Ele fará na nossa vida, o quanto Ele caminhará a nossa vida, o quanto Ele fará com que nós mudemos os nossos hábitos.
não o nosso irmão. E depois veremos também a graça neles. Então, irmãos, procuremos nós, nesse dia, agora vamos nos preparar para a adoração eucarística e vamos também nos preparar para, nesse momento de adoração eucarística, colocar ao Senhor todos os nossos desejos, os nossos anseios, toda a nossa falta de empenho de viver esse Evangelho e procurar colocar também a Ele a nossa falta de perdão, ao nosso pouco amor que nós nos empenhamos. Charles de Foucault, ele procurou amar a Jesus Cristo. É isso que ele fez. Procurou amar nosso Senhor. E amando nosso Senhor, ele se mudou para o deserto do Saara, viveu uma vida miserável e se tornou uma outra pessoa. É claro que o Senhor não quer que você seja miserável, mas Ele quer o seu testemunho, o testemunho que você pode dar. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a vivermos esse testemunho que é particular para cada um de nós, esse testemunho que é pessoal para cada um de nós, e para que nós possamos dar os passos. E às vezes o primeiro passo é o passo do perdão. O passo do perdão, para sairmos daqui com o coração aberto, com o coração cheio do amor do Senhor. Porque onde o nosso coração, o coração que está repleto de rancor, de ódio, de raiva, de inveja, não tem lugar para o amor de Cristo. Se o coração está cheio dessas coisas, precisamos esvaziá-lo, para que o Senhor o preencha com o seu amor, com as suas graças. Então vamos nos preparar agora para a adoração eucarística.